Então, no capítulo 30, esse homem sábio, inspirado por Deus, ele traz diversas reflexões muito ricas para nós. Por exemplo, ele começa no capítulo 30 dizendo que o homem em si, ele não tem uma sabedoria, ele precisa da sabedoria de Deus. O homem não é autossuficiente, ele necessita, ele pode ser uma pessoa inteligente, ter um QI elevado, mas a verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem de Deus. Esse homem, ele precisa buscar essa sabedoria em Deus. Ele fala de algumas coisas práticas, por exemplo, no versículo 7 ao 9, ele fala algo tremendo. Ele diz assim: duas coisas te peço, acompanhe na sua Bíblia, 7 ao 9. Duas coisas te peço, não mais negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então o sábio, ele entende que os extremos são perigosos, e ele pede o equilíbrio. Ele não quer nem ter muito nem ter pouco, porque ele tendo muito, ele pode se esquecer de Deus, ele pode abandonar, se afastar de Deus, e tendo muito pouco, ele pode cair na tentação de querer aquilo que não é dele, roubar, e assim ele defamar o nome de Deus. Então esse homem é sábio, ele traz essas verdades, e nesse versículo 15 ao 17, ele fala de forma especial sobre a ganância. A ganância que existe dentro do ser humano, do homem caído, que muitas vezes se manifesta no nosso meio, mesmo depois do nosso novo nascimento, se nós não tivermos a sabedoria e a direção de Deus para a gente buscar o equilíbrio disso na nossa vida, a gente pode cair para um extremo e envergonhar a Deus, envergonhar a igreja. E ele compara isso, a ganância, a esse parasita que é a sanguessuga, que é um animalzinho que ele se prende a um hospedeiro, ele faz isso com os animais, ele se dá, o habitat natural dele é em lugares úmidos, lugares secos, lugares úmidos. Ele se prende com as suas duas ventosas no hospedeiro, que pode ser um ser humano, pode ser um animal, e ele se alimenta do sangue desse hospedeiro. Ele não tem vida própria, ele se alimenta do sangue das suas vítimas. Então ele traz essa ilustração para mostrar a ganância humana, que é insaciável e que consome os recursos alheios como um parasita. Essas duas ventosas que ela tem dos dois lados, que se prendem no hospedeiro para sugar o sangue, ele dá o nome de Dá. Então ele expande esse raciocínio trazendo 4 ilustrações sobre a ganância. Ele fala da sepultura, que está sempre aguardando mais corpos. Ele fala da madre estéril, que é a mulher estéril que está sempre tentando conceber. Ele fala da terra que não se farta da água, a terra ressequida que sempre que necessita de mais água. E ele fala do fogo que nunca diz basta. O fogo nunca se cansa de queimar tudo o que toca. Então o sábio usa esse parasita e a ilustração dessas situações aqui para mostrar a ganância do ser humano, que nunca basta. É um poço sem fundo se não for controlado. Então, irmãos, nós podemos aplicar essa palavra em diversas áreas da nossa vida. Nós podemos falar sobre a ganância por dinheiro, a ganância por posses, por poder, por fama, por conhecimento. Há diversas aplicações que a gente pode entender e colocar na nossa vida, fazer uma autorreflexão. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa motivação? Aonde é que está a nossa força? A força que nós aplicamos para conseguir o que queremos? A que nível isso está? Mas eu gostaria dessa manhã que a gente pensasse um pouco sobre relacionamentos. Porque nós somos uma igreja que prioriza relacionamentos.
Nós somos uma igreja que vive relacionamentos. E o reino de Deus, ele é feito de relacionamentos. Em relacionamentos, as pessoas, elas se revelam. Ela revela aquilo que ela é. É muito fácil a gente ver uma pessoa esporadicamente, a gente olha, só tem uma noção daquilo que ela está aparentando, mas a pessoa se revela, as pessoas se revelam em relacionamentos. Em relacionamentos elas revelam realmente quem elas são. Seria muito bom, ou talvez não tão bom, que a gente convertesse e a gente fosse para um mosteiro e ficasse separado, só com o nosso relacionamento com Deus. De manhã a gente louvava, comia, dormia, de tarde louvava, adorava. Mas Deus nos constituiu corpo e igreja para que a gente possa se relacionar, porque nesse relacionamento nós crescemos, nós avançamos, e durante esse crescimento, o Senhor está se manifestando, transformando a nossa vida e nos fazendo mais parecidos com Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, a palavra de Deus diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando no meio da igreja, trabalhando nos nossos corações, revelando cada um de nós quem somos através dos nossos relacionamentos. E através desse relacionamento, nós crescemos como pessoas, porque nós aprendemos a amar as outras pessoas que são diferentes de nós, que muitas vezes não são nem nossos amigos, mas nós amamos por causa de Jesus. Às vezes Deus coloca pessoas totalmente diferentes diante de nós. Às vezes Deus coloca pessoas que são um verdadeiro desafio para que a gente possa exercer esse amor. E assim, de glória em glória, nós somos transformados. Nós nos relacionamos com Deus e nos relacionamos com as pessoas. E o grande desafio nosso é exatamente esse: nos relacionarmos com as pessoas. É a obra do Espírito Santo nos aperfeiçoando através dos relacionamentos. Somos desafiados a amar. Somos desafiados a amar todos os dias. E nós fazemos isso como? Através dos nossos relacionamentos. Através dos nossos relacionamentos. Porque o Deus que nós conhecemos, o nosso Rei, o nosso Deus, é um Deus que a principal característica dele é o amor. Ele ama e ele nos chama, ele nos desafia a amar a ele e as pessoas. É isso que está escrito lá em 1 João capítulo 4, verso 20 e 21. O texto vai dizer assim: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. É um mandamento. Deus está nos mandando a gente amar o próximo, amar uns aos outros. Mas isso aqui, falado, é muito fácil. É muito fácil falar de amor. Se a gente fosse falar de amor aqui, a gente ia passar um dia todo especulando o que é o amor, falando o que é amor, divagando e falando. Mas nós somos aperfeiçoados na prática do amor. Na prática, no desafio de amar a pessoa que está do nosso lado. E o amor, ele precisa ser analisado através das atitudes. É muito fácil amar de palavras. É muito fácil você filosofar sobre amor. Mas o difícil é você exercer o amor. Por quê? Porque não há amor sem renúncia, não há amor sem compaixão e não há amor sem doação. A gente podia falar de motivações do nosso coração, o que nós vamos fazer na igreja, dar ou receber, o que nós vamos fazer na célula, dar ou receber. A nossa oração é mais composta de adoração,
de palavras para Deus ou de busca para Deus para resolver as nossas questões, a nossa mentalidade qual é? De dar ou de receber? A gente poderia falar isso aqui na nossa reunião de igreja, como igreja de forma geral, mas eu queria que você pensasse essa manhã de uma forma prática, trazer esse conceito prático para o nosso relacionamento familiar, para dentro da nossa casa. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você essa manhã é: no seu relacionamento familiar, na sua família, nas quatro paredes do seu lar, você é um consumidor ou um doador? Um doador ou um consumidor? Você na sua casa, na sua família, como um membro da sua família, você é alguém que serve ou você é alguém que é servido? Pense um pouco, irmão, porque a dinâmica de um lar exige muitas demandas no dia a dia. E nós vemos muitas pessoas cansadas e sobrecarregadas. Há, por exemplo, aqueles lares em que apenas um dos cônjuges assume o papel e a responsabilidade, trazendo desequilíbrio para a família, além de cansaço, desânimo e frustração. É o que mais a gente vê, principalmente nos aconselhamentos de casais, são pessoas sobrecarregadas, porque elas estão carregando o casamento sozinha, elas estão carregando a família sozinha. Porque muitas vezes o cônjuge não ajuda, é indiferente às necessidades da casa e se torna um peso. Então isso traz frustração, isso traz desânimo, cansaço. E até uma visão errada acerca do casamento. Quando um se exclui, quando um dos cônjuges se exclui e mantém uma mentalidade de solteiro, e por falta de comando, o outro assume a responsabilidade, isso causa cansaço, fadiga, desânimo, e a pessoa passa a desacreditar uma das coisas mais fantásticas que Deus criou, que foi o casamento. Por quê? Porque o casamento é entre duas pessoas, é entre um homem e uma mulher. E diante dessa aliança, esse homem e essa mulher, Deus coloca diante deles papéis e responsabilidades. Quando cada um assume a sua responsabilidade, a caminhada fica tranquila. Mas quando um se exclui da aliança e passa a viver uma vida de solteiro, ele joga sobre o seu cônjuge a responsabilidade pela casa. E isso traz problema no relacionamento, isso traz problema nos filhos. É um problema generalizado. Eclesiastes 4, 9 e 10 fala mais ou menos como Deus pensa o casamento. Ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aqui ele traz um retrato de uma aliança, de companheirismo, de um casamento, onde os dois somam forças para vencer os desafios. Ele diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do trabalho. Então, quando os dois estão alinhados, quando os dois estão assumindo as suas respectivas responsabilidades, a coisa fica mais fácil. Você anda melhor. Mas se não há uma definição, um dos dois vai se cansar. É o jugo desigual que às vezes acontece, mesmo dentro da fé. A gente compartilhando a mesma fé, mas existe um jugo desigual.
Porque os dois pensam diferentes, os dois têm alvos diferentes, os dois caminham diferentes, e esse caminhar não vai levar a lugar nenhum. A palavra de Deus diz que não andarão dois juntos sem que entre eles haja acordo. Então a ganância, falada aqui pelo sábio Agur, muitas vezes quebra a unidade do casal, e o resultado é cada um por si, buscando os seus próprios interesses. É a minha vitória, é a sua vitória. É o meu problema, é o seu problema. Não há uma unidade nessa aliança. Não há um compartilhar. Não há a sensibilidade de um ver a necessidade do outro. Não há a sensibilidade de um servir o outro, mas todos querem ser servidos. Essa mentalidade de parasita, ela faz com que um se encoste e sugue todas as energias do outro. Não há unidade se não houver renúncia, se não houver compaixão, se não houver doação. A pergunta que eu gostaria de fazer para todos nós essa manhã, marido e esposa, no dia a dia do seu lar, você é um doador ou um consumidor? Você é um servo ou um senhor? Vocês estão andando juntos nos mesmos propósitos? Vocês estão dividindo as cargas? Mas também na dinâmica do lar, há muitos filhos que se comportam em casa como visitantes, não ajudam, não servem, são alheios à demanda do lar. Às vezes eles são até servos na igreja, servem muito bem na igreja, mas em casa se comportam como visitantes e não fazem o mínimo daquilo que deveria fazer. Por exemplo, arrumar o quarto, ajudar a lavar a louça, ajudar sua mãe, seu pai a lavar a louça, limpar o banheiro. Às vezes não há sensibilidade para ver essa necessidade. Você está vendo seu pai e sua mãe se matando, dando tudo para proporcionar o melhor para você, muitas vezes, e você não tem a sensibilidade de servir eles. Honrar é servir, servir é honrar. Servir é se doar. Às vezes posso ajudar em algo, funciona como uma música para os pais. Filhos, não sejam insensíveis às necessidades do lar. Sejam servos na sua casa. Ajude o papai e a mamãe. Às vezes as cargas estão pesadas, a luta é grande, você está ali no seu mundinho, totalmente, alheio àquilo que está acontecendo. Essas pessoas que lutam, muitas vezes elas lutam até o sangue, para dar o melhor para você. E o mínimo que você pode fazer é honrar, é servi-los, é ajudar na condução da casa. Mas tem outro porém, às vezes nós como pais falhamos em ensinar os nossos filhos a servir. Ensinamos eles apenas a serem servidos. Às vezes falhamos quando lhes poupamos de assumir as suas responsabilidades. E buscamos muitas vezes culpado pelos seus erros, porque temos o medo de magoá-los. Às vezes a gente falha por super proteger, por não ensinar os nossos filhos a encarar as dificuldades do dia a dia, as suas próprias dificuldades. A gente vê muito um meme na internet, que é muito interessante, que ele fala assim que na década de 80, 90, quando um filho tirava uma nota baixa, ele era confrontado pelo pai.
E nos nossos dias, o pai confronta o professor. Porque muitas vezes ele quer proteger o filhinho, a filhinha, para que ele não seja magoado. Esse amor não é bom, esse não é de Deus. Os filhos precisam crescer em responsabilidade. Os filhos precisam assumir os seus próprios problemas. Os filhos precisam ser ensinados a vencer as adversidades. Porque é assim, irmãos, que nós somos. É assim que nós crescemos na fé. É assim que nós crescemos como filhos de Deus. É diante dos desafios. É assim que a Bíblia nos ensina. Que diante de nós vai aparecer grandes desafios. Mas o nosso Deus vai nos ajudar, nos ensinar a vencer esses desafios. E ao vencer esses desafios, nós crescemos como pessoas. Há muitos filhos hoje que são atrofiados, porque não aprenderam, os pais não ensinaram. São frágeis emocionalmente, porque não foram ensinados. Que as coisas têm um custo. As coisas têm um preço. E ao entender isso, isso gera crescimento, isso gera maturidade. A ganância humana aqui, exposta pelo sábio, ela leva à cobiça, que conduz à avareza, que a Bíblia classifica como idolatria. E que são tratadas como obra das trevas, em Efésios capítulo 5, do 3 ao 5. Então, um pecado, ele leva ao outro. A ganância, ela leva à avareza. A avareza conduz, a cobiça conduz à avareza. E a Bíblia, ela fala que a avareza é idolatria. É a idolatria que é tão combatida por nós evangélicos e que está muitas vezes mais perto do que a gente imagina. Cuidado. Cuidado para mim e para você. Se não há coisas que estão ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Há esposas que colocam seus maridos no lugar de Deus em seus corações. Há maridos que colocam suas esposas no lugar de Deus em seus corações. Há pais que colocam seus filhos no lugar de Deus em seus corações. Mas há um rei, irmãos, que precisa reinar sobre as nossas famílias. Esse rei é Jesus. As nossas famílias precisam de um rei. E esse rei é Jesus. Jesus precisa reinar sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos casamentos, sobre a criação dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos filhos. Jesus precisa ser rei. Agora, isso depende muito da visão que a gente tem de rei, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. A visão que nós temos de rei. Porque em 1 Samuel, capítulo 8, a Bíblia conta uma história interessante. Samuel é o último juiz. E Samuel já está velho. Ele elege os seus filhos como juiz para substituir ele. O povo rejeita os filhos de Samuel porque eles estavam fazendo coisas erradas. E a Bíblia vai dizer que eles, os filhos de Samuel, inclinaram-se à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então o povo olhou para aquela situação e falou: não, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Samuel, ele ficou zangado, porque ele imaginou que o povo estava rejeitando ele, sua família, seus filhos. Mas Deus vai lá e consola ele e diz: olha, eles estão rejeitando não é a você, é a mim. Eles estão rejeitando o meu governo, não é a você. Deus manda Samuel dizer para o povo de Israel: olha, esse rei vai ter um custo para vocês.
Porque Israel estava vendo as nações vizinhas, todos eles tinham um rei, todos eles tinham um palácio, todos eles tinham uma realeza, uma família real, e esses reis, eles eram sustentados pelos seus súditos. Israel começou a ver esses reis e disse assim: nós também queremos ter um rei. E a Bíblia diz que Deus fala assim: olha, isso vai ter um custo para vocês. Esse rei vai tomar os filhos de vocês, esse rei vai tomar a lavoura de vocês. Israel disse: não, nós queremos, mesmo assim nós queremos um rei. E aí começa a fase de monarquia em Israel. O primeiro rei escolhido é Saul, e Saul é uma decepção. Saul é destituído, depois entra Davi, e aí vai de rei em rei. Mas uma coisa que a gente observa é que todos esses reis, eles falharam. Todos esses reis têm um custo. Eles eram homens investidos de autoridade da parte de Deus, mas eles erraram, eles pecaram, eles se corromperam. Saul era desobediente, Davi chegou a adulterar e matar, e todos eles tiveram problemas. Mas a grande raiz desse problema é que o povo de Israel desejou um rei, um modelo das nações inimigas. Há um custo, meus irmãos, para quem quer copiar o mundo e rejeitar o governo de Deus. Esses reis tiveram um custo para Israel. Eles viviam no palácio, eles não eram acessíveis. O povo sustentava esses reis. E esse era o modelo de rei. Um rei corrompível, um rei que muitos deles falharam feio, muitos deles falharam na construção da sua própria família, mas havia uma promessa de que Deus mandaria um rei de verdade. Havia uma promessa de que Deus mandaria um rei que seria um verdadeiro rei sobre Israel, o soberano. Aquele que viria remir não só Israel, mas toda a humanidade. Por todo o Antigo Testamento você vê essa promessa. E quando chega no Novo Testamento, essa promessa se cumpre. Mas o que o povo esperava, os religiosos da época, era que viesse um rei político, um rei que teria um palácio, que teria uma família real. Era assim que o povo esperava. Mas Deus surpreende esse povo quando ele se faz homem e vem ao mundo, e ele vem de forma diferente. Ele não nasce em um palácio, ele nasce numa manjedoura. Ele é filho de um homem simples e de uma mulher simples. Apesar de ter sido gerado pelo Espírito Santo, mas ele tem a paternidade terrena de José e Maria. E o mais interessante de tudo é que esse rei, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. É essa visão de rei que nós precisamos ter. É essa visão de rei que nós precisamos trazer para o nosso lar. É essa visão de rei. Esse é o modelo. Jesus disse em Marcos 10:45: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Jesus é o nosso modelo de rei. Um rei acessível, que chama os seus súditos, discípulos, seguidores, de amigos. E somente esse rei, somente Jesus, tem o poder de destruir a natureza egoísta, egocêntrica, gananciosa, arrogante, avarenta e idólatra, que ainda existe em nós. Jesus, o Filho de Deus, o Rei, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Contrastando essa manhã
a vida de Jesus com a sua vida, você é alguém que serve. Você é alguém que vê a necessidade dos outros. Você vê a necessidade da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Você como filho, você vê as necessidades dos seus pais. Porque o laboratório aonde esse rei quer operar é na nossa casa, é na nossa família. É o estilo de vida de servir a partir de mim, a partir de nós. E só Jesus pode quebrar isso, irmãos. Só Jesus pode quebrar esse trono que muitas vezes está colocado dentro do nosso coração. Só Jesus pode quebrar essa divisão que existe dentro da nossa casa. Só o poder do Espírito Santo pode mudar o coração do homem, mudar a trajetória da sua vida, fazer com que ele entenda que a comunhão é uma pista de mão dupla, onde você dá e recebe, onde você muitas vezes vai ser servido, mas a priori é você servir e se importar com a necessidade do outro. Se isso acontece no nosso lar, se a nossa visão sair das nossas necessidades e a gente começar a ver as necessidades daquele que está próximo de nós, a nossa vida vai mudar. A história da nossa vida, a história da nossa casa, da nossa família vai mudar. E é para isso que Deus nos chama. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus, quando andou aqui na terra, ele estava sempre à disposição para servir. O primeiro milagre que ele operou nas bodas de Caná, ele estava ali para servir. Jesus serviu o enfermo. Jesus ressuscitou os mortos. Aonde Jesus ia, ele se colocava no lugar da necessidade. Ali ele era visto e ali ele operava o milagre, ali ele servia. Ele chegou a dizer: o Filho do Homem não tem um travesseiro para pôr a cabeça. Porque o estilo de vida dele era de servir. Qual é a visão nossa, irmãos? Nós temos a visão desse parasita que só olha o próximo pensando naquilo que a gente vai tirar, naquilo que a gente vai sugar, ou a gente tem uma visão de Deus, olhar a pessoa e dizer: em que eu posso ajudar essa pessoa? O que eu posso ajudar nessa situação? Como eu posso servir? Como eu posso ser melhor? Foi esse ensino que o nosso rei deixou. Foi esse testemunho que ele deixou. Ele veio para nos servir. E ele deu a sua própria vida para nos servir, para nos dar a oportunidade, possibilidade de termos vida eterna. Como falamos hoje na Santa Ceia, ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos dar a vida eterna, para nos servir do melhor que Deus tem para nós. Esqueça aquela musiquinha que o melhor de Deus está por vir, porque já veio. Foi o Rei, foi Jesus. E somente Ele, entrando nos nossos corações pelo Espírito Santo, pode tirar essa nossa natureza humana, caída, egoísta, arrogante, que só pensa em si. Quando pensarmos no outro, nas necessidades do outro, a nossa vida vai melhorar. Amém? E estaremos testemunhando de Jesus, estaremos vivendo para Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé para nós orarmos.